Olá pessoal, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade com a comprovação das ordens das operações reais. Hoje no Mini Índice nós escapamos de duas operações perdedoras, prevemos que iria dar stop, que iria dar prejuízo, nós escapamos, e uma operação real que entramos, nos arriscamos, fizemos a previsão através da técnica do break-even, que daria o stop na gente, a gente saiu da operação antes de dar o stop, ou seja, evitamos o prejuízo. Mesmo estando na operação, nós conseguimos também prever que pode dar o prejuízo e nós saímos da operação mesmo estando dentro da operação. Muito boa a videoaula de hoje, dia 25/7/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber essas videoaulas comprobatórias de nossas operações e alguns ensinamentos e táticas grátis. Você se cadastra aqui neste link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Pessoal, agora são 9h58, 10 horas. Até que deu um sinal de venda aqui, mas eu tinha identificado uma consolidação, certo? Por volta de 9h55 deu um sinal de venda, mas foi identificado uma consolidação. Por quê? A gente tem esse fundo, esse martelo aqui, ele respeitou esse fundo. Depois a gente teve esse outro topo aqui, respeitando esse topo aqui. E aqui temos um outro topo respeitando esse topo. E logo depois do sinal de venda respeitou o fundo determinado por esse martelo. Então quer dizer, é uma consolidação muito perigoso iniciar operações vendidas. Não existe uma zona do congestion profits. A única zona do congestion profits que nós temos é esta daqui. Então pode dar um stop aqui, certo? Eu não entrei na operação, embora esteja próximo da Price Trend Line secundária, que é um ponto de entrada operacional para a metodologia Reversion Profits, a tendência de baixa no mini índice, pressão de venda, mas a condição técnica aqui não é favorável, é uma condição técnica de alto risco de ter prejuízo. Então vou evitar operar aqui, certo? Na Vale, pessoal, gráfico de 1 minuto, metodologia Trend Follower Expert, preço acima da média 377, então a tendência é de alta pressão de compra. Mas a gente tem uma zona do congestion profits desse fundo até esse topo, então é muito provável que o preço lateralize se ele continuar por aqui. E o principal, os sinais serão falsos, vai dar stop, certo? Bom, no Eurodólar, né, não existe nenhuma zona do congestion profits aplicável. Aqui, se acontecer um sinal de compra aqui, nesse martelo, é um martelo muito gigante, então o risco é muito grandão. Agora, se acontecer algum sinal aqui, estarei entrando na operação no Eurodólar, tá? Pressão de compra, as condições técnicas de alta probabilidade de dar certo as operações, então eu vou estar entrando na operação do Eurodólar se acontecer, certo? Então agora eu vou desligar para ficar alerta aqui, porque a qualquer momento pode dar o sinal. Bom, pessoal, como eu disse, eu fiz a entrada operacional, um ponto acima da máxima desse martelo que está dentro desse martelo gigante, a gente entrou, e um ponto abaixo da mínima nós colocamos o nosso stop loss. Para você aprender sobre aonde colocar o stop, aonde entrar na operação, você tem que fazer nosso curso para aprender o setup, aonde a gente entra e o gerenciamento de risco. Então, não deu para fazer alavancagem nesse caso, tá? Nossa entrada aqui foi esses valores aqui, comprado 1.3223 e o stop 1.3210, 21 mini lotes apenas. Para um capital de 10 mil dólares, eu só consegui fazer a alavancagem inteligente para 21 mini lotes. Então, muito pouca alavancagem, porque o risco era muito grande. Agora, como que eu vou fazer esses cálculos complexos, calculando os custos das transações e ter exatamente o manejo de risco que eu quero? No caso, eu trabalho com 0.3%. Então, a gente tem o software Speed Risk Manager. Então, o software, ele me indicou, né, pela diferença de pontos, a quantidade exata que eu devo alavancar para respeitar o gerenciamento de risco. E o principal, alavancar sem aumentar o risco, que é a nossa técnica de alavancagem inteligente, feita pelo software Speed Risk Manager. Então, deu 13 pontos de diferença, ele mandou eu entrar com 21 pontos e 21 mini lotes, certo? Eu arredondei aqui 21 mini lotes. E eu entrei em 1 segundo, ele calculou para mim, e em mais 1 segundo, pela técnica da contingência das boletas, que faz parte do manejo de risco veloz,
pela técnica secreta de manejo de risco veloz, a gente entrou na operação. Então, uma operação ao vivo, decisão tomada ao vivo. Essa aqui é uma conta demonstrativa, porque eu não posso mostrar minha conta real, porque tem um número de cliente e é confidencial, não posso estar mostrando por questão de segurança. Então, eu mostro a conta demonstrativa, certo? Nosso objetivo aqui na operação é maximizar os retornos, e a gente vai estar dizendo passo a passo de nossa estratégia Reversion Profits para Forex, e vamos ver até onde vai o nosso lucro. É a segunda operação do mês apenas no Forex, certo? Bom, pessoal, na Vale, o horário aqui é 10 horas e 5 minutos, 10 horas e 8 minutos, aliás, né? Então, na Vale, abriu abaixo da média 377 e rompeu essa zona de consolidação. Então, a gente vai eliminar ela, certo? E a decisão é, se o preço voltar para a média 377 e der o sinal de venda, estiver dentro do manejo de risco, vamos entrar na operação vendida e com o alvo de 1% de oscilação em relação ao ponto de entrada, que faz parte do nosso Trade System Trend Follower Expert. Bom, pessoal, temos aí o horário 10 horas e 16 minutos, né? 10 horas e 15 minutos. O que acontece? Aqui na Vale, pessoal, deu um sinal de venda aqui, tá? Esse Maruboso aqui, a maior parte dele está abaixo da média 377, então indica uma pressão de venda, certo? E eu entrei no rompimento desse candle aqui, um centavo abaixo da mínima dele, eu entrei, 1 centavo acima da máxima, coloquei meu start de compra, que é a limitação de prejuízo, operação vendida. No entanto, a gente tem também um padrão de candlestick chamado arame de topo, certo? Então, quando rompeu a mínima dele, formou o arame de topo com o... Não sei se a gente vai ser estopado ou não, mas a gente já se encontra na operação. O Software Speed Risk Manager me permitiu fazer uma alavancagem inteligente, tá? Porque a nossa operação deu uma diferença de 4 centavos, ele indicou 5.200 em 1 segundo, foi calculado 5.200 ações de alavancagem inteligente. Então, o nosso capital é de 100 mil reais, certo? Para a Vale. E a gente entrou com 160 mil reais praticamente alavancado. Porém, o meu risco se encontra de 0,3%. Ou seja, meu risco para 100 mil reais é 0,3%. Mas mesmo alavancado, eu estou com 0,3% de risco ainda. Mas se eu ganhar 1%, 2%, eu vou ganhar muito mais dinheiro, porque eu estou alavancado. Então, esse é o poder, mas a gente acabou de tomar um stop aqui já. Vou até checar no Home Broker. Então, a gente já tomou o stop, certo? Chequei lá no Home Broker. Então, a gente tem mais um stop aí para o mês. Só que eu perdi apenas 0,3%. E o meu potencial de lucro, se o ativo chegasse a 1%, seria de 1,60% de lucro em uma única operação. Então, o potencial de lucro da operação estava muito grande. E a gente, então, nós obtivemos essa perda então aqui na Vale, terceira operação do mês. Tinha uma alta probabilidade de dar certo, mas não deu, exatamente porque o mercado não garante nada pra gente, certo? Agora, a alavancagem inteligente foi feita pelo Software Speed Risk Manager em 1 segundo, e depois, pela técnica da contingência das boletas, a gente executou em mais 1 segundo, então são 2 segundos, certo? E o principal, a gente está perdendo pouco, certo? 0,60% de prejuízo apenas no mês. E olha só, eu evitei pela técnica Congestion Profits, que prevê prejuízos, 7 stops, ou seja, era para eu estar com menos 2,66% e eu estou com apenas menos 0,56%. Então, é uma capacidade de sobrevivência de nossa estratégia operacional. Pessoal, agora são 10h26, né? 10 horas e 26 minutos. Bom, a gente rompeu a zona de consolidação que tinha aqui, que eu falei, ó, né? Fez a zona de consolidação, deu um sinal falso, nós evitamos o stop. Então vou estar contabilizando um stop evitado, e agora está prestes a dar um sinal ali na Price Trend Line da metodologia Reversion Profits, mas não vou entrar porque existe um Congestion Profits aplicável desse fundo até esse topo. Então é muito provável que o sinal aqui seja falso também, certo? Então eu vou estar reanalisando para ver se
E talvez eu entre na operação, mas eu preciso ainda... Mas existe probabilidade de formar uma zona do Congestion Profit aqui. E talvez não valha a pena entrar no sinal aqui. Mas eu vou estar reanalisando, talvez eu entre. Bom, pessoal, fiz a operação vendida, tá? O Congestion Profit não foi identificado. Ele estava para ser identificado, mas não foi. Então a gente entrou na operação próximo da Price Trend Line. Um ponto abaixo da mínima desse enforcado a gente entrou. Um ponto acima da máxima, colocamos o start de compra. Tá? Vamos comprovar as ordens da operação realística aqui. Então tá aqui, pessoal. Um contrato vendido 48.110. Tá? E o start de compra tá aqui a 48.147. Pode ser que a gente stoppe ou não. Tá? A gente está posicionado na operação. Risco muito pequeno. Bom, pessoal, agora são 10 horas e 33 minutos, tá? Bom, o que acontece aqui no mini índice, fez esse movimento, o break-even foi acionado, ou seja, para a gente zerar o risco da operação, mas não deu para eu zerar exatamente onde eu entrei. Eu zerei um pouco acima, né, que foi aqui, nesse maruboso aqui, eu coloquei o start de compra aqui, até mesmo devido ao padrão do preço, certo? E o break-even ele foi acionado exatamente aqui. Então, vamos comprovar as ordens aqui. A gente perdeu uma mixaria mesmo, ridículo que a gente perdeu. Tá? Então tá lá. Venda 48.110 e compra 48.125. 15 pontos apenas. Realmente, para um capital aí de R$12.500, a gente perdeu R$3 só. Então quer dizer, era pra gente estar perdendo R$20, 30. A gente perdeu R$3 apenas. Então, a gente quase zerou o risco da operação. Mas quando o break-even foi atingido e o break-even está projetado aqui, certo? Então é muito provável que o preço realmente stoppe ou consolide nessa região. Então, a gente tem uma zona de consolidação determinada pelo break-even, porque o break-even também é uma tática que indica consolidação depois de atingido. Por isso que quando você entrou na operação, usou o break-even, zerou o risco da operação, ou você vai diminuir muito, ó, vai dar o stop aqui. Escapamos do stop, tá? Escapamos do stop e era pra gente estar perdendo 45 pontos e nós perdemos 15 pontos apenas, ou seja, minimizamos o prejuízo, antecipamos que ia dar prejuízo e saímos antes. Então isso é muito importante para qualquer estratégia. Pode dar um sinal de venda agora, mas agora o Congestion Profit antigo, que eu tinha falado com vocês, de acordo com esses padrões de candlesticks, ele tá acionado. Então, pessoal, desse fundo até esse topo, o Congestion Profit ele se faz presente aqui dentro dessa zona, ou seja, é muito provável que dê sinais falsos, é muito provável que dê stop. Então, a gente entrou nessa operação, tinha uma probabilidade matemática do preço realmente fazer um grande movimento de queda, ele fez um grande movimento de queda, e depois nossa tecnologia de trade permitiu que a gente antecipasse que ia dar stop, ou seja, a gente entrou na operação, se arriscou, mas foi provável que, de acordo com os padrões de candles, o break-even que foi feito aqui, né, foi provado pelos padrões de candles que, muito provavelmente, o preço ele estoparia, certo? Então, eu entrei na operação, me arrisquei, mas foi feita a previsão de que o preço voltaria e me estoparia. E eu zerei o risco da operação, quase zerei o risco da operação colocando o break-even aqui nesse ponto. Perdi apenas 15 pontos e evitei perder 45 pontos praticamente. 40 pontos praticamente. Né? Então era para eu ter perdido muito mais. Aqui deu um sinal de venda, eu não estaria entrando porque está dentro da zona de Congestion Profit, que é muito provável que dê stop. Tá? Mas veja como a decisão do trader e a estratégia precisa ser bem definida e você precisa ser especialista em executá-la. Certo? Então, de qualquer maneira, a gente perdeu um pouquinho e é isso que um trader precisa fazer. Uma das regras de Warren Buffett é não perca dinheiro, regra número 1. Regra número 2, não se esqueça da primeira. Então, a tática do break-even que eu acabei de usar aqui era para ter perdido 40 pontos. Eu perdi apenas R$3, era para ter perdido uns 25, 30 reais nessa operação. E eu perdi apenas R$3 na operação, graças a esse conceito de não perder dinheiro. Ou seja, evito muitos prejuízos, evitei esse prejuízo aqui, então a gente vai contabilizar
no mini índice aqui, um prejuízo que foi previsto ao vivo pelo Congestion Profits, era para eu estar com menos 3,12% no mini índice, e nós evitamos todos esses prejuízos no mini índice, certo? Então aí, pessoal, está comprovado mais uma vez a eficácia do Congestion Profits, né? Indicou que realmente daria stop. Aqui nós temos um arame de topo, um ponto abaixo da mínima desse spinning top aqui, a gente entrou na operação, e entraria na operação, nós não entramos, eu falei que não iria entrar, porque daria stop, e 1 centavo acima da máxima a gente colocaria o start de compra nesse maruboso que caracteriza o arame de topo, certo? Esse seria o sinal do nosso trade system. Acabou de atingir o start de compra, não deu para usar a técnica de break-even aqui, e a gente tomou prejuízo. Tomaríamos prejuízo e evitamos um prejuízo, que vamos contabilizar de novo aqui no mini índice, certo? 17 stops evitados, 3,33% negativo evitado no mini índice, graças à tecnologia Congestion Profits, que você aprende após fazer o curso Trader Profissional Avançado, que prevê prejuízos, prevê zonas de consolidação, prevê sinais falsos com 80% de acerto, certo? Então, pessoal, aqui o Congestion Profits não foi acionado. Alta probabilidade, no mínimo do preço fazer um grande movimento de queda. Então, entro na operação, faz um movimento de queda. Dependendo dos padrões de candlesticks, vamos acionar o break-even. O que é o break-even? Zero risco da operação, ou ele vai diminuir o prejuízo da operação se o preço atingir um determinado ponto. Porque se o preço atingir esse determinado ponto, é muito provável que o preço vai estopar. É muito provável que a operação vai voltar contra você. Então, você sai com um prejuízo pequeno. Eu saí, era para eu estar perdendo aqui 40 pontos, eu perdi apenas 15 pontos, uma mixaria. Então foi um prejuízo, mas foi um prejuízo ridículo. E além disso, nós prevemos ao vivo, comprovamos ao vivo, a prevenção desses dois prejuízos aqui. Então, pessoal, veja como que a nossa estratégia é diferenciada, é única, realmente você não encontra essas táticas no mercado e em livros. Porque essa aqui é a realidade de um trader. Então, quem escreve teoria não consegue prever essas coisas que vai acontecer e simplesmente escreve teoria. E na teoria tudo funciona, mas na prática é totalmente diferente. Então, você tem realmente ferramentas de um trader profissional de verdade que está arriscando 100 mil. No caso do mini índice, eu estou com pouco dinheiro ainda. Mas na Vale eu arrisco 100 mil, na Petrobras é 100, 200 mil. Então, é muito dinheiro. E é por isso que eu sobrevivo, porque eu tenho essas táticas de evitar prejuízos e também antecipar prejuízo, que é a técnica do break-even. Todas essas táticas secretas você aprende no curso Trader Profissional Avançado. Então, quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você já sabe, é um curso comprovado, por isso valeu a pena você realmente ter comprado e investido no curso. Não é um curso teórico, certo? O horário aqui é 10h44 aqui, né? Que a gente mostrou o break-even aqui. E a gente tem essa zona do Congestion Profits no mini índice, certo? Não dá pra gente fazer nada. Então, hoje é um dia para comemorar. Porque foram dois prejuízos evitados. E entrei na operação, me arrisquei e perdi uma migalha aqui. Não foi lucro, não interessa, tem que comemorar. Porque isso aqui também é ganhar, pessoal. Sabe por quê? Porque você está aumentando sua capacidade de sobrevivência para ter dinheiro suficiente para investir em operações que realmente podem dar lucros gigantescos, certo? Então, isso é o que importa. Se você está perdendo pouco e está sobrevivendo desta forma, você realmente está ganhando mesmo. Então, tem que comemorar quando você evita prejuízo e quando você sai da operação e evita o stop. Bom, pessoal, aqui nós temos então o euro-dólar, tá? A gente perdeu essa operação, segunda operação do mês. A gente perdeu no euro-dólar, tá? Então são duas operações perdidas, menos 0,60%. Nós estamos no euro-dólar esse mês. E o que aconteceu? Formou-se uma zona do Congestion Profits desse fundo até esse topo, tá? Nós tínhamos entrado nesse ponto e a gente tomou o stop que estava aqui, né? Quase não bateu no nosso stop, mas bateu no nosso stop e depois voltou a subir. Pode ser que suba, mas é muito provável que consolide, porque nós temos uma zona do Congestion Profits acionada aqui, certo? No euro-dólar. E para vocês verem, pessoal, que nós, quando perdemos dinheiro, nós mostramos o acúmulo dos lucros no longo prazo. Então, em janeiro a gente ganhou 3,22, em fevereiro 3,22 também, mais ou menos, né? Em março 2,09, enfim.
vários meses a gente teve ganhos, mostramos todas as operações perdidas, todas as operações lucrativas e o lucro no final do mês. E nesse mês a gente tá indo mal, porém os outros meses a gente foi bem. Então não tem como ganhar garantidamente todo mês, porque é uma renda variável. Porém, no longo prazo, principalmente dentro de um ano, dá pra gente ganhar de 25% a 35%, 40% ao ano. O ano passado, no Day Trade, eu lucrei na Vale cerca de 40% de lucro líquido, tá? Os vídeos estão todos lá no YouTube. Bom, pessoal, então a gente tem aí o mini índice, são 11h35, tá? A gente tem uma zona de congestion profits traçada desse topo até esse fundo, certo? E provavelmente pode tá dando stop nesse sinal de compra que vai acontecer. Nosso horário já está acabando, já é 11h35, a gente vai parar de operar meio-dia, daqui a pouco eu faço uma nova posição. Olá pessoal, então a gente já é meio-dia e 13, a gente já finalizou nossas videoaulas aí, nossas operações aliás. Então hoje no mini índice a gente escapou de vários prejuízos e nos arriscamos e zeramos praticamente o risco, certo? Bom, na Vale eu tinha feito essa compra e tinha dito que sairia aqui e o preço voltou tudo, né? O nosso alvo é 1% de variação, chegou a 0,70 e a gente saiu aqui com um pequeno lucro de R$180, de 0,12%, então a gente minimizou o nosso prejuízo, porque na primeira operação a gente perdeu 0,32 e a segunda a gente ganhou 0,12. Então a gente está negativo, menos 0,45%, tá? No mini índice, como eu tinha dito, poderia dar errado o sinal, não chegou a estopar o sinal de compra que aconteceu aqui, certo? Mas apesar disso a gente sabe que a gente tem o preço consolidando conforme previsto, né? Foi previsto o preço consolidando e a gente tem aí então essa situação, certo? E agora tá dando stop, vai dar o stop aqui já, deu stop conforme previsto, mas por essa tática a gente teria zerado o risco da operação. E o euro-dólar, olha só, conforme eu tinha dito, consolidado, né? Sem tendência, lateralizando, muito perigoso operar aqui, impossível ganhar dinheiro nessa situação. Infelizmente ele estopou a gente, depois deu uma pequena subida, foi um pouco de azar que a gente teve aqui também. Bom pessoal, uma promoção que a gente está fazendo à vista para pagamentos à vista. Você clica em comprar o nosso curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs, que é um curso comprovado, você já sabe. Custa R$ 735,99 mais o frete, que pode ser por Sedex, que pode ser mais caro e chega em 2 dias, ou pode ser por PAC, pode chegar de 7 a 15 dias úteis. Mas, se você clica aqui em grande desconto para pagar à vista, não vai sair por R$ 735,99, vai sair por R$ 699,99 e com frete grátis, tá? O frete é grátis, é à vista R$ 699,99, frete gratuito e por Sedex, ou seja, em 2 dias chega na sua casa. Um frete por Sedex pode custar de R$ 50 a R$ 60. Então, no PagSeguro, você pagaria R$ 735 mais 50 a R$ 60. Daria cerca de R$ 795,99 por Sedex para chegar em 2 dias na sua casa, pagando pelo cartão de crédito pelo PagSeguro. Mas à vista é R$ 95 de desconto. Então é um desconto muito grande com frete gratuito. Então é uma promoção imperdível. Você clica aqui no Kit 11 DVDs Trader Profissional, coloca seu endereço e você vai receber a conta bancária para você fazer a sua transferência, o procedimento para você nos passar o comprovante da operação. Após confirmado, o seu produto será enviado imediatamente. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais.